Então, para começar já entrando no tema, né, das ciências da separação, a gente está falando do quê? De cromatografia e de eletroforese. Eletroforese, temos dois formatos, né, duas plataformas. Né, a primeira foi, inclusive, a eletroforese convencional, em gel, e mais tarde, né, aliás, a eletroforese foi a primeira, né, ter alguns artigos e publicações, então a gente tem registro desde os primórdios de 1900 e foi crescendo e não, né, chegou num grande patamar, como, por exemplo, a cromatografia atingiu hoje em dia. A cromatografia, apesar de ser também, se a gente vai ver, ter sido iniciada, inventada e introduzida no comecinho do século passado, em 1903, 1906, a cromatografia instrumental demorou um pouco a surgir. Espero que vocês consigam ver meu ponteiro do mouse. Se não conseguir aumentar o tamanho dele, também não consegui fazer ele virar um pointer. Então, me perdoe se não tiver muito fácil a visualização. Mas aqui, então, na década de 40 do século passado, começou a cromatografia instrumental e é, de longe, a técnica analítica com o maior número de publicações em várias áreas do conhecimento, de aplicações e tudo mais. E, recentemente, né, a técnica mais nova, eletroforese capilar, né, alguns estudos, menções nas décadas de 70 e 80, quando realmente começou a surgir os primeiros trabalhos. Aí teve um ápice logo após os anos 2000 e já é uma técnica que eu considero que está em decréscimo do seu potencial, não atingiu o potencial que poderia. Eu vou talvez falar um pouco sobre isso. Mas a gente vê que a eletroforese, de um modo geral, né, eletroforese, quando eu falo só eletroforese, é eletroforese em gel, né, para proteínas e para DNA, né, claramente em decréscimo. Mas, né, qualquer distinção entre a importância dessas técnicas, a gente vê que elas foram disruptivas, né? O próprio trabalho de Michael Tessuet, né, que foi considerado o pai da cromatografia, né, o inventor da cromatografia, ele nunca recebeu um prêmio Nobel, né? Agora não lembro se foi porque ele morreu muito cedo, né, porque em torno do trabalho de 1903, 1906, e ele veio a falecer em 1919, talvez não tenha tido tempo, porque o prêmio Nobel não é dado a cientistas já falecidos. Mas tivemos, né, técnicas de separação, tivemos pelo menos 3 prêmios Nobel diretamente com as técnicas analíticas envolvidas. Por exemplo, em 1926, Theodor Schwarzenberg teve o prêmio Nobel em Química pelo seu trabalho na dispersão, né, sistemas dispersivos e o aperfeiçoamento da ultracentrifugação, né, centrifugação analítica e ultracentrifugação, né, são usados para purificação de biomoléculas, proteínas, e com isso é uma técnica de separação, de fracionamento, e os Wedberg são unidades de centrifugação usadas até hoje. Em 1948 tivemos o prêmio Nobel do Arne Tiselius, que foi o prêmio Nobel em Química pela sua pesquisa em eletroforese e análise de adsorção. Então, mostrando que a eletroforese foi fundamental na ciência de separação, né, no meio do século passado, era extremamente útil na purificação de biomoléculas, sejam eles ácidos nucleicos ou proteínas, até polissacarídeos. Mas foi apenas em 1952 que a cromatografia instrumental, né, assumiu o ápice desse palco, né, como um prêmio Nobel pelos prêmios do Martin e Singe, né, pela cromatografia de partição, né, e alguns dos livros clássicos mais utilizados até hoje também são os livros de Martin e Singe, tanto para cromatografia de partição como adsorção e cromatografia instrumental. Então, né, aqui pagamos o tributo e a homenagem a esses pioneiros, e fora outras, pelo menos uma ou duas dezenas de prêmio Nobel que usaram cromatografia, seja na purificação e isolamento de biomoléculas, que vieram a ter papel fundamental, e o uso da cromatografia e eletroforese no entendimento das funções biológicas de muitos dos trabalhos em prêmio Nobel em fisiologia ou medicina,
química e talvez até física. Entrando um pouco nessa seara de ciências da vida, a gente está vendo um boom, né, de ciências ômicas, né, iniciados pela genômica, né, os primeiros trabalhos seguiram da década de 1995 em diante, surgindo, e teve o primeiro a crescer foi as ciências genômicas. Na sequência, logo atrás colada, veio a proteômica, que seria, né, o conjunto estudo das proteínas, e um pouco mais tarde, a gente está vendo aqui, mas o não menos importante e impactante, o crescimento exponencial da metabolômica. E a gente vai ver alguns aspectos disso. Então, aqui estou apontando apenas 3 áreas ômicas, genômica, proteômica e metabolômica, que segue mais ou menos o dogma central da biologia, né, que os genes produzem uma proteína e essa proteína, né, produz metabólitos. Mas, né, o glossário, né, das ciências ômicas não fica só nessas 3, né, tem muito mais complexo, e a amplitude dessas ciências ômicas envolve metabolômica, metabonômica, temos aqui toxicogenômica, transcriptômica, farmacogenômico, e esses são alguns simplesmente tirados desse trabalho, mas a gente já ouve falar de coisas nada a ver com sistemas celulares. A gente já ouve falar de food ômica, né, ou seja, ciências ômicas dos alimentos, petroleômica, né, ou seja, todo o conjunto de moléculas, né, que são muito representativas de uma classe química ou de um ambiente, né, seja o petróleo, seja o meio ambiente, seja os alimentos ou, né, sistemas intracelulares. Por exemplo, na metabolômica, não temos só metabolômica e todos os tipos de metabólitos são agregados. Por exemplo, podemos diferenciar a lipidômica, quando a gente só quer entender os lipídios, né, numa dada condição patológica ou de saúde ou celular. Então, nessa sequência, né, eu vou tentar ser didático na sequência do dogma da biologia, né, vamos começar primeiro com o genoma humano, né, um pouco de história aqui, né. O projeto Genoma Humano teve como objetivo decifrar o código genético, né, pela primeira vez, qualquer código genético humano, que tinha como desafio, né, sequenciar 3 vezes 10 a nona pares de bases, ou seja, 3 bilhões de pares de bases. E isso, né, era um desafio enorme para a época, né? O projeto iniciou-se em 1990 e tinha como objetivo terminar em 2005, ou seja, 15 anos para execução. Com o detalhe de que tudo isso fosse ao custo de 3 bilhões de dólares, ou seja, no final das contas, cada base sequenciada, né, do genoma humano, né, iria custar mais ou menos $1 para ser lida. Aí tivemos uma reunião, né, do projeto, né, uma reunião de midterm, né, no meio do caminho, que ocorreu em 1998. Né? Em 1998, viram que só tinha 6% do genoma sequenciado. Então, de 15 anos, metade do caminho, com as tecnologias existentes, apenas 6% sequenciado. Então, obviamente, né, a segunda metade ia ser muito difícil de completar os outros 94% do sequenciamento. Aí, quando a gente vê, né, curiosamente, eu tenho até a edição histórica, né, da Science. Em 2000, foi apresentado o primeiro rascunho, né, da sequência do genoma humano, né, ou seja, 2 anos após a reunião de meio termo, viram que conseguiram sequenciar 95% pelo menos. Esse draft inicial não estava completo. Né? Essa publicação da Science já é de 2001 com, né, com redundância no sequenciamento e uma certa curadoria. Então,
né, a gente pergunta, o que aconteceu em 2 anos, né, do ponto de vista tecnológico, para isso ser possível? Né? Lembrando, 2 anos foi sequenciado, né, 95% do genoma inteirinho, o que não tinha sido conseguido, né, em 8 anos anteriores. Né? E aqui tem uma publicação, né, tanto da Science quanto da Nature, né, foram praticamente simultâneas, porque existia na época 2 consórcios de cooperativos tentando chegar nesse sequenciamento. Um era privado e o outro era público. O consórcio público publicou na Nature, o consórcio privado publicou na Science, liderado por Craig Venter. Esse primeiro nome, Craig Venter, né, alguém de vocês pode já ter ouvido falar dele, porque ele, né, no início do século XXI, nos anos 2000, ele estava na mídia, claro, após o sequenciamento do genoma humano, ele se aventurou em outras iniciativas empresariais para sequenciar muitos outros organismos, mapear os oceanos e por aí afora. Porque ele gostava muito de navegação, de náutica, então ele parece que se aventurou num barco coletando amostras marinhas do mundo afora. Bom, e como que isso aconteceu? Como isso foi possível? Vamos ver a contribuição dos químicos. Aqui em 2000, 26 de junho de 2000, uma carta na revista Chemical Engineering News Online, está aqui a cópia da tela, na época que eu fiz ainda, dá para ver que é o Windows, deve ser o Windows 95, ou no máximo Windows 98, que o professor Norman Dovick escreveu para Chemical Engineering News, né, lamentando que eles tinham acabado de publicar uma matéria, por exemplo, esse Science Insights, the latest genome milestone, you didn't read it here. Então, foi em alguns aspectos da pesquisa genômica que eles viram que os químicos tinham contribuído, né? Não só os biólogos, geneticistas, mas eles viram que a química computacional fez um papel, né, espetacular em predizer estrutura de proteínas e pesquisa em proteômica. Né? Então, eles estavam falando que os químicos contribuíram para a química de proteínas, né, na proteômica, biologia estrutural, como um grande marco da ciência. E sendo que tinha sido acabado de citar, né, o primeiro draft do genoma. Então, o professor Dovick, que era um dos pesquisadores extremamente ativos na área do sequenciamento, ele estava reclamando. Não, peraí, olha para o papel da eletroforese capilar. O que a eletroforese capilar contribuiu para o genoma? Porque a eletroforese capilar, né, ou na verdade, eletroforese capilar na forma de arranjos de capilares, foi o diferencial, porque se fosse de um em um capilar, né, o genoma não teria sido completado. Mas nos equipamentos desenvolvidos por empresas como o sequenciador da PerkinElmer Biosystem, Amersham Biosciences, eles acoplaram 96 capilares em paralelo, sequenciando massivamente. E a gente vai ver um pouco como que foi a história de produção desses sequenciadores autônomos e, principalmente, né, a química do polímero não reticulado, que foi a contribuição do meu orientador de doutorado, o professor Barry Karger, da Northeastern University. Então, o professor Karger tinha, né, ele trabalhou no desenvolvimento da química das ciências da separação para separar DNA. O professor Rick Matthews, em Berkeley, e o professor próprio Dovick, em Alberta, no Canadá, e um grupo japonês, Kambara da Hitachi, desenvolveram sequenciadores com múltiplos capilares, e isso deu o throughput necessário. Então, depois dessa bronca, né, que o Norman Dovick deu na Analytical Chemistry, na Chemical Engineering News da ACS, 2 anos, né, um pouco mais de um ano, quase 2 anos, em 2002, edição de janeiro, né, apareceu uma matéria, né, um feature article na Analytical Chemistry,
mostrando como que os químicos analíticos salvaram o genoma humano, né? Mostrando um pouco dessa história por trás das cortinas, né? E que a autora Elizabeth Zubitsky falou que o professor Norman Dovich contou para eles um pouco do que aconteceu, né? Que como os químicos analíticos salvaram o genoma humano, ou no mínimo, né, deram uma boa de uma contribuição, porque foi muito mais só do que químico analítico, na parte de sequenciamento, mas os desenvolvimentos, vocês vão ver, foram em todas as áreas: bioinformática, instrumentação analítica, engenharia de proteínas, espectroscopia de fluorescência e por aí vai. Bom, então vamos entrar um pouco na parte técnica. Como que a gente faz o sequenciamento de um DNA, né? Então a gente tem que ter os cromossomos, o DNA, a gente tem que fragmentar todos esses cromossomos com alta redundância, né? Muitos fragmentos, e depois que a gente fragmenta e sequencia todas essas informações muitas vezes, né? A gente tem que fazer a bioinformática, fazer o alinhamento computacional da sequência para ela fazer sentido. E como a gente obtém essa informação? Como que a gente vai para o laboratório e faz isso? Então, primeiro a gente começa com um pouco da biologia, né? Existe um fenômeno que a gente trabalha com DNA dupla fita e DNA fita simples. O DNA dupla fita, né, existe o pareamento entre as bases, né, o famoso ATCG, né, das 4 ácidos nucleicos, e toda vez que tiver uma sequência complementar a uma outra, né, em ordens inversas da fita, né, tem sempre o alinhamento 3 linhas, 5 linhas, pareando opostamente ao 3 linhas, 5 linhas da outra fita. Então, a gente fala que a fita Francis, não, o Watts e Crick, né, do Watson e Crick. Aí, o que acontece quando tem essa dupla fita? Essa dupla fita local, né, vou botar aqui, isso é apenas um iniciador de uma reação química. A gente está interessado em fazer uma reação que vai copiar todo esse resto que é desconhecido. Quando a gente tem um pequeno pedaço de uma sequência conhecida, a gente consegue desenhar essa reação que é um iniciador. Esse iniciador, fazendo a dupla fita, vai ser o ponto de partida de uma DNA polimerase que vai ler a sequência, né, vai fazer a leitura das bases na sequência 3' para 5' e vai incorporar os outros didesoxinucleotídeos trifosfato de cada uma dessas bases complementares. E isso ela faz uma velocidade impressionante. Então, né, se você começa de um lado, ela vai até o outro extremo, e isso é uma técnica chamada PCR, reação em cadeia da polimerase. Então, ela começa numa ponta e vai até o fim. Então, se você começa numa ponta e vai até o fim, todas as reações vão produzir um fragmento de DNA do mesmo tamanho. Isso não dá informação de sequenciamento. Mas, né, a reação de Sanger, de terminação, de extensão de cadeia, se deu, né, foi, né, que provavelmente deve ter sido um outro prêmio Nobel, preciso dar uma olhada até, porque essa contribuição foi fantástica. Esses didesoxinucleotídeos trifosfatos modificados, né, com esses asteriscos, eles impedem a continuidade da reação. Então, cada vez que a enzima DNA polimerase incorpora um desses nucleotídeos modificado, ela termina a reação. E com isso, né, se tivermos um fragmento de 100, 200, 300, 2.000 pares de bases, ou número de bases, a reação vai estatisticamente e aleatoriamente terminar em qualquer uma dessas posições. Então, no final de uma reação de amplificação de DNA com a reação de terminação de cadeia, a gente tem uma sopa de moléculas de mesma sequência de tamanhos variando de uma em uma base nucleotídica. Então, qual que é o desafio da ciência de separação aqui? Separar moléculas de tamanhos variados, né, de 20 pares de base até 1.200 pares de bases, diferenciando de uma base nucleotídica.
No passado, a tecnologia era baixíssima resolução, método completamente manual, um sistema de eletroforese em gel, onde a separação se dava por tamanho, né? Daqui estou ilustrando já a ordem inversa do menor para o maior, mas na verdade a migração se deu aqui nessa tela de baixo para cima, onde o menor migra mais e o maior migra menos. E cada uma dos didesoxinucleotídeos trifosfatos terminadores, a gente faz uma reação só para terminar em A, uma reação só para terminar em C, uma só para terminar em G e outra só para terminar em T. Então, como não existia ainda nem fluoróforos, né? A gente fala uma cor, mas poderia ser uma molécula fluorescente, sim, provavelmente era a fluoresceína ou fluorescamina, mas muito se começou com marcadores de radioisótopos, então eram bandas reveladas numa chapa fotográfica com marcadores radioisotópicos. Porém, então, a introdução de fluoróforos, associando um fluoróforo para cada um dos terminadores, a gente começou a ter capacidade de multiplexar as 4 reações numa canaleta. Então, apenas o fato de sair de radioisótopo para moléculas fluorescentes que tivessem resolução espectral suficientemente grandes para serem distinguidas, multiplicamos por 4 o throughput, né? Então, podemos pôr as 4 reações, né, por um DNA, né, para uma dada sequência, numa única canaleta. E outra canaleta, outra sequência, outra canaleta, e assim por diante. Então, né, os químicos contribuíram com os fluoróforos, mas ainda não era o suficiente. A gente sabia que eletroforese capilar era uma técnica analítica extremamente poderosa, né, de altíssima resolução, alta eficiência, alta velocidade, mas tem um problema. A eletroforese capilar em zona, ela separa com base na mobilidade eletroforética, e a mobilidade eletroforética de DNA é constante. Por quê? Desprezando pequenas diferenças de tamanho de cada um das bases, né, A, T, C, G, tem tamanhos distintos entre si. Porém, no caso de um polieletrólito, que na verdade, né, cada monômero tem uma carga negativa, então, um monômero, uma carga, 2 monômeros, 2 cargas negativas, 3 monômeros, 3 cargas negativas. Isso é verdadeiro até 100 mil bases. Então, a relação carga-tamanho é constante, então a eletroforese em zona não separa. Mas, né, com o advento da eletroforese em gel, graças às fatias de gel de agarose ou gel de poliacrilamida, viu-se que, né, como se conseguia aqui em separação de gel, né, uma separação inversamente proporcional ao tamanho. Então, a mobilidade do DNA era inversamente proporcional ao seu tamanho. E sendo assim, né, conseguimos separação na mobilidade em função do número de bases, né, que dependendo da química usada, poderia ser favorecidos DNAs menores ou os DNAs maiores. Então, viu que a gente tinha capacidade de separar DNA de uma maneira mais rápida, usando eletroforese capilar. E aí veio a química dos polímeros, né, o entendimento de polímeros, né? Geralmente esses polímeros são todos hidrofílicos para ser compatível com o DNA, tem que formar poros de dimensões controladas, então a concentração do polímero é relevante, o tamanho e a hidrofilicidade do polímero são parâmetros extremamente importantes para desenvolver essa separação. E essa separação, né, é minimamente esquisita, né, porque se a gente olhar esse gráfico o logaritmo da mobilidade em função do logaritmo do tamanho molecular de DNA de modo geral, a gente vê que tem regimes de migração completamente distintos. Ou seja, tem regiões enormes de tamanho molecular que não tem seletividade nenhuma, não há diferença de mobilidade. A gente vê aqui nessa faixa de 2 para 3 para 4, que é a faixa de maior seletividade, porque tem quase uma dependência linear entre o log da mobilidade com o log do tamanho,
que é o mecanismo de repitação, exemplificado aqui no meio, onde a molécula de DNA vai se movimentando através dos poros, dos polímeros, né, das barreiras causadas pelos poros do gel, como forma de migração através dessas cadeias. Então, viu que essa migração era proporcional ao tamanho onde se conseguiu. Mas, né, saber desse fenômeno não leva isso a funcionar na prática, né? A gente viu, né, nas contribuições do grupo do professor Karger que o preparo da amostra influencia extremamente o desempenho analítico. Veja que, né, uma mesma amostra, mesma condição analítica, simplesmente manipulando a concentração salina na amostra, porque é uma característica da análise da eletroforese em soluções poliméricas para polieletrólitos como DNA, é uma introdução da amostra não por pressão, mas por campo elétrico, né? Um potencial elétrico de 200 volts por centímetro. Então, uma injeção eletrocinética favorece a entrada dos sais, né? Quando a gente tem um monte de sal, só o sal entra na coluna, o DNA não entrava, então tinha que dessalinizar. Mas dessalinização demais também não era bom, porque o DNA já começava a se precipitar. A gente trabalhou na química da superfície da coluna, né? A gente viu que com a química certa, por exemplo, essa coluna revestida com álcool polivinílico, né, suplantava em performance, né, em desempenho, ao longo de várias faixas de tamanho, aqui é 79, cerca de 200, cerca de 360 pares de bases, e essa coluna produzia um desempenho, né, em pratos teóricos aos milhões, né, suplantando todas as outras colunas disponíveis ou as outras químicas disponíveis no momento. Então, a gente viu que era extremamente importante para preparar essa coluna de PVA, que ela era mais fácil, mais estável, extremamente hidrofílica e fazia a compatibilização, né, a molhabilidade do polímero. Então, a gente estava num cenário perfeito para ter leituras longas e em alta velocidade, né? Como que a gente conseguiu isso, né? Na época, em 1996, conseguimos o recorde mundial de atingir a separação de 1000 pares de bases numa única corrida em eletroforese capilar usando soluções poliméricas renováveis, ou seja, que a gente pegava, né, com uma seringa, introduzia essa solução polimérica dentro de um capilar e trocava esse capilar a cada análise. E aqui que a gente entrou com todos os conceitos aprendidos das ciências da separação, né? Tratando toda essa separação de moléculas de DNA, né? Modulando por tamanho da molécula em relação ao número do par de base, né? O número de bases da molécula, como que mudava a seletividade da separação em função, por exemplo, da concentração de um polímero. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem quatro condições, né, mostrando migração em função do número de base, ou seja, do tamanho molecular. Então, dá para ver aqui não sei se vocês conseguem ver direito, mas indo de 4, 5, 6 e 8% em poliacrilamida linear, e essa poliacrilamida tinha 400 kilodaltons, 400 mil daltons. Então, a gente viu que a concentração, quanto maior a concentração, né, mais inclinada era esse gráfico, né, aumentando claramente, né, a seletividade, principalmente dos menores fragmentos, e depois todos os outros, né, convergiam por uma menor seletividade. Então, mas a gente favoreceu a separação enormemente dos fragmentos menores. Com relação ao tamanho molecular, então a gente viu que, bom, 8% separa bem, mas demora muito. 4% era um bom compromisso entre uma boa faixa de separação e uma boa velocidade. Então, ainda mantendo 4%, variamos o tamanho molecular dos mesmos 400 mil daltons daqui,
600 mil Daltons e 1 milhão de Daltons para também acrilamida polilinear. E com isso a gente viu que a seletividade aumentou novamente com relação ao tamanho molecular. E agora a gente vê que a seletividade está maior para os fragmentos maiores. Então, o que antes a concentração afetava enormemente a seletividade no tempo de migração dos fragmentos menores, agora o aumento do tamanho molecular, né, diferencia muito mais os DNAs maiores do que os DNAs menores. Os DNAs menores foram só regulados pela porcentagem, os 4%, enquanto que o resto se diferenciou pelo tamanho do polímero usado. Então, nessa lógica, a gente saiu comparando soluções de 4% com polímeros cada vez maiores, de 800 mil Daltons, 80 mil Daltons, 400 mil Daltons, 600 mil Daltons e 1 milhão, e a gente comparou a eficiência com base no número de pratos teóricos. A gente viu que para cada polímero, para cada massa molecular, tinha um máximo de número de pratos. E conforme, nesse inset aqui, quanto maior fosse o tamanho da acrilamida linear, da poliacrilamida linear, maior era o número de pratos numa molécula cada vez maior. Então fazia sentido a gente buscar o maior polímero possível, porque a gente expandiria a maior eficiência para polímeros, para DNAs cada vez maiores. Então aqui a gente está falando de 12 milhões de pratos teóricos, 10 vezes 10 a sexta. Então, né, recorde mundial em termos de eficiência, não tem, acho que, registro de separações acima desse número de pratos teóricos. E aí a gente concluiu também com uma comparação de temperatura, porque a gente tem que garantir que o DNA está desenovelado eficientemente, então temperatura ajudava na velocidade de análise, né? Novamente o ápice da separação estava em torno de 600 pares de base, e aqui um trabalho mostrando que tipo de performance conseguíamos se diminuíssemos o tamanho do diâmetro do capilar, porque a gente sabe da teoria da eletroforese, quanto menor o diâmetro, maior é a capacidade de dissipação térmica, então a corrente elétrica é menor e com isso a gente consegue as maiores eficiências. Mas a gente viu que de 50 para 75 o ganho não era compensador, então era muito mais fácil manipular capilares de 75 micrômetros e com isso, né, seguimos batendo recordes de velocidade, aqui mostrando separações até de 1.200 pares de base, com um pouco mais de 1 hora. Depois, não só conseguimos isso uma vez, mas mostramos que rotineiramente foi possível chegar a 1.000 pares de base usando essa mesma tecnologia, e isso até em menos de 1 hora. Aqui foi o trabalho do colega Oscar Sola Solano, né, mostrando a repetibilidade de 300 colunas com a performance inalterada, com coluna de poliacrilamida. E depois, ao final de tudo, a Haihong produziu um novo recorde de 1.300 pares de base em 2 horas, usando agora uma combinação, um coquetel de polímeros, usando polímeros extremamente alta massa molecular, 2% de 17 megadaltons e 0,5% de polímero 270 kilodaltons, ou seja, né, fez uma compensação de concentração e de tamanho molecular, e isso permitiu esses 1.300 ácidos nucleicos sequenciados em 2 horas. Então, foi por isso que os químicos contribuíram com o genoma humano. Então, do sequenciamento da velha geração, clonagem de genes, fazer amplificação dos genes, sequenciamento de Sanger, né, chamado cycle sequencing, eletroforese, uma reação por eletroforese, temos aí milhares de pares de base sequenciados por hora, por equipamento. Mas, né, perto dos anos 2000, né, logo depois de 2005, 2010, já veio a próxima geração de sequenciadores,
que agora usa também, não usa separação eletroforética, usa apenas fluorescência, fluoróforos, e aqui temos uma imagem mostrando milhares de partículas, né? Então as reações de amplificação de DNA se dá em cima de um suporte sólido, se dá em cima de uma nanopartícula, e a posição de cada uma dessa nanopartícula é imagiada ao longo do tempo. Então faz-se uma reação química e faz-se a leitura da sequência em cima de cada partícula. O segundo ciclo, faz-se a leitura de quais são os fluoróforos ligados em cada um daquela posição. Terceiro ciclo e assim por diante. Ou seja, numa única imagem, né, cresce-se milhares e milhares de sequências simultaneamente. Então, a resolução espectral e de imagem define a capacidade de sequenciamento. Então, foi alguns sequenciadores como o Illumina e 454 e algumas outras tecnologias. E isso também evoluiu para um sistema de estado sólido, onde nanoporos são nanoreservatórios, são preenchidos possivelmente com apenas um clone, né, em cada uma das esferinhas que são colocadas, né, distribuídas estatisticamente ao longo desse arranjo de colônias, ou seja, facilita, né, com a localização, facilita o software e a sequência de geração de imagem também se dá, cada uma reação A, uma reação T, uma reação G e uma reação C. Então, com isso, vai se tirando fotografia de cada um desses micropoços, o que facilita o software, porque aqui está todo, né, espalhado essas partículas no slide, enquanto que nos microcanais o posicionamento é fixo. E isso tudo já está quase ficando para trás, porque agora já estamos na novíssima geração de sequenciadores, são sequenciadores por nanoporos, onde não precisamos de fluoróforos, nem para eletroforese, nem para imageamento, não precisamos de separação eletroforética, não precisamos de reações químicas. O que a gente pega produz-se nanoporos, sejam eles em estado sólido, como aqui ilustrado, ou um nanoporo biológico, aqui uma membrana biológica com uma proteína transmembrânica. Então a gente está explorando o poro intraproteico e fazendo o DNA espiralar, aqui mostrando a imagem de um DNA espiralando, entrando nesse poro proteico, ou o DNA passando através desse nanoporo em estado sólido. E isso, a leitura da sequência, se dá apenas por essa variação de sinal, porque cada ATCG ocupa um volume diferente no espaço, e ocupando um volume diferente aqui dentro desse nanoporo, altera a passagem de corrente elétrica nesse poro. Então, a transdução do sinal, né, se dá por transformada de Fourier, outros métodos de transformada de desacoplamento de sinal. Então, e essa passagem do DNA é feita em segundos para ter a sequência de um gene completo. Então, esquemas sem precedentes. Então, até nesse ponto, né, a gente viu um pouco da evolução das ciências da separação, né, largamente no genoma humano. Hoje em dia, a gente já não está mais se baseando em ciências de separação. Mas as outras ômicas, como a proteômica e a metabolômica, a gente vê que ainda estamos muito dependentes da ciência de separação. E aí, começando um pouco também de histórico de proteínas, né, na década de 50, 60, muitos trabalhos de separação de proteínas era feito com géis do tipo de agarose, com separação por eletroforese, e a gente sabe que o poro dos géis é uma barreira à migração do tamanho. Então, dependendo da conformação, uma proteína pode migrar mais ou pode migrar menos
dentro de um dado poro. Então, podemos ter proteínas de tamanhos iguais, mas com cargas diferentes e, portanto, mobilidade diferente. Então, a gente tem que lembrar que proteína é uma combinação de aminoácidos. Se o DNA tinha apenas 4 ácidos nucleicos de mesma natureza química, as proteínas têm 20 aminoácidos de ácidos abásicos, de nêutrons, apolares e apolares. Então, tem uma diversidade química muito grande. E isso faz com que as proteínas, polipeptídeos, migrem completamente distintos do que migra o DNA. Porém, com um truque químico, a gente pode criar que uma proteína com cargas positivas, negativas, neutras ou hidrofóbicas passem a se comportar como um polieeletrólito, assim como o DNA. É a desnaturação da proteína por um sódio dodecilsulfato. Mais ou menos uma molécula de SDS, né, por interação hidrofóbica, cobre mais ou menos o tamanho de 2 aminoácidos. Então, a molécula fica essencialmente coberta com moléculas de molécula hidrofóbica, de hidrocarboneto, com a carga negativa do sulfato. E isso, macroscopicamente, não é muito diferente do DNA. Então, a gente consegue separar exclusivamente as proteínas que antes tinham cargas positivas e negativas somente com base no tamanho. Então, o modo SDS-PAGE nos dá a informação do tamanho molecular. Certo? Por outro lado, a técnica de focalização isoelétrica faz com que conseguimos extrair a informação da carga dessas moléculas. E essa carga a gente consegue extrair através do uso de um gradiente de pH. Então, aqui a gente cria um gel ou uma solução polimérica, onde, produzindo um gradiente de pH, cada uma das proteínas, né, aplicadas nesse sistema, pode ser um tubo, pode ser um gel, pode ser um capilar, as proteínas vão migrar em direção ao ponto isoelétrico, que seja o pH no qual a proteína tem carga neutra, ou seja, se tem carga neutra, não migra em eletroforese capilar. Portanto, focalização isoelétrica é uma técnica de, claro, focalização, mas também é antidispersiva, porque se a proteína focalizada num dado pH, se ela difunde e migra para uma região de pH mais ácido, ou difunde e migra para uma região de pH mais básico, ela vai ser titulada, vai protonar ou desprotonar e vai fazer com que ocorra um desbalanço de carga, vai mobilizar e ela volta para o ponto isoelétrico. Então, uma técnica de alta resolução, porque as bandas são bem sharps, bem finas, e com isso a gente consegue uma excelente resolução. No gel bidimensional, é a ciência da separação, né, a aplicação do livro-texto, né, uma cromatografia multidimensional. Uma separação multidimensional precisa se basear em 2 técnicas com mecanismos completamente ortogonais. Ou seja, aqui nós temos no gel bidimensional um processo que, numa técnica, a gente separa variando a carga da proteína, né, desde extremamente negativa até extremamente positiva, e no outro eixo, com base no tamanho. Né, a gente tem que os menores moléculas migram mais que as moléculas maiores. Então, nesse contexto, né, a gente tem uma capacidade de pico que é o produto do número de picos da primeira dimensão versus o número de picos da segunda dimensão, né, dado pela teoria da cromatografia. Então, aqui, se a gente olha numa única linha vertical, temos um cromatograma ou um eletroferograma de todas as proteínas de um único ponto isoelétrico separados pelo tamanho. Ou uma linha vertical, né? Nessa linha vertical temos um eletroferograma ou cromatograma de todas as proteínas ou moléculas que teriam um mesmo tamanho, aí um pouco mais de 50 kilodaltons, mas distribuídas, dispersas
em seus pontos isoelétricos. Né? Então, dá para ver que a capacidade de pico, né, a capacidade de separação dessas moléculas, dessa técnica é enorme, mas, né, extremamente laboriosa, né? Manual, colocar a primeira dimensão, coloco o gel em cima, o gel da primeira dimensão em cima do topo da segunda, aplica o tampão, põe no cassete, tira a imagem, faz análise spot por spot. Então, isso não é produtivo. Até que, então, veio a cromatografia, a técnica MUD-PIT, a tecnologia de Multidimensional Protein Identification Technology. Então, uma tecnologia de identificação de proteínas multidimensional, onde o professor John Yates criou um sistema bidimensional com uma única coluna, capaz de fazer separação de peptídeos numa única injeção, uma única análise sequencialmente. Então, essa técnica foi uma evolução de acoplamentos multidimensionais anteriores. Então, o primeiro acoplamento multidimensional, se dá o mais fácil de observar, é que numa primeira dimensão, nós usamos um coletor de frações e vamos coletando N frações, depois cada uma dessas N frações são injetadas numa segunda dimensão. E ainda é válido a premissa da teoria das separações, que as duas técnicas, né, têm que ser ortogonais em mecanismos de separação. Então, aqui na primeira dimensão, geralmente está usando carga, na segunda dimensão poderia ser tamanho, ou, no caso de cromatografia com fase reversa, a gente está explorando a hidrofobicidade dos peptídeos. Nesse separação de frações, é um pouco mais demorado, mais manual, menos instrumental. Então, uma evolução foi o uso de um sistema bidimensional de duas colunas, envolvendo um aprisionamento intermediário para ajudar na eliminação de sais, porque o sal, né, vai comprometer a análise por espectrometria de massas. Então, foi um avanço nas ciências proteômicas, até que o Sr. John Yates introduziu a tecnologia de MUD-PIT, onde tudo acontece numa única coluna, onde vai produzindo gradiente salino simultaneamente com gradiente da fase reversa da segunda dimensão, que é o C18. Então, fazendo esse processo de um gradiente salino lento, alguns peptídeos por vez são liberados da primeira dimensão, entram na fase reversa, separados de acordo com a sua hidrofobicidade e sequenciados no espectrômetro de massas. Então, essa técnica é praticamente o estado da arte hoje em dia do que fazemos em termos de análise de proteínas, mas essa tecnologia envolve um pouco de talento de produzir essas colunas, né, bimodais, bisseletivas, num único capilar, produção do capilar, da ponteira, e fazendo ele funcionar, às vezes não é tão reprodutivo quanto gostaríamos. Então, foi uma incursão do nosso grupo, né, através do mestrado e doutorado do Wellington Battiston, que foi, né, trabalhar com o John Yates, mas antes disso aqui ele desenvolveu um sistema, a gente desenvolveu um sistema conjuntamente de cromatografia multidimensional, como já tinham sido produzido antes, porém a gente introduziu uma coluna de troca iônica forte, dedicada à separação, à retenção por diferença de carga, um trap, né, uma fase de pré-concentração também para eliminar os sais, e fazer uma eluição reversa para aumentar a eficiência, e depois a separação na microcoluna, a coluna LC capilar de fase reversa, que somente C18 é muito mais fácil de preparar do que aquela de fase mista. Mas o Wellington adicionou uma nova vertente no processo, introduzindo a quimiometria, né? Então, ele fez uma otimização de múltiplas etapas, né? Aplicou um desenho de experimentos da primeira dimensão, somente da cromatografia de troca iônica, um DOE para a segunda dimensão, um DOE conjunto
entre a cromatografia líquida e da primeira e a segunda dimensão, e um desenho de experimento somente para os parâmetros do espectrômetro de massas e um desenho de experimentos para a interface entre cromatografia líquida e espectrometria de massa. Então, a combinação de todos esses ciências multidimensionais de separação e a otimização de cada um dos parâmetros a seu máximo, a gente descobriu que, na verdade, o processo apresentava 2 máximos no perfil de superfície de resposta, onde que a gente está buscando. Então, a gente viu que não é simplesmente o maior número de peptídeos, maior cobertura das proteínas do proteoma, poderia fazer tanto aqui quanto ali. Não, a gente viu que as proteínas identificadas e os peptídeos identificados nesse máximo eram diferentes dos peptídeos identificados no outro máximo. Ou seja, então são complementares as informações. Então, quando a gente foi otimizando passo a passo o processo, né, vendo o que afeta, e impressionantemente na parte do electrospray, a gente viu que a nebulização do gás, a pressão do gás de nebulização e a composição, a porcentagem de acetonitrila no tampão original eram os parâmetros que mais afetavam o último desenho de experimentos. E aqui a gente confirma esse aspecto de 2 máximos numa superfície de resposta como uma sela de cavalo, né? Então, tem regiões de 2 mínimos e 2 máximos, então, indo em direção àqueles ápices, e aí a gente conseguiu uma cobertura, por exemplo, de identificação de proteínas na faixa de 90%, 95%, o que normalmente é sem precedente, né? Em trabalhos proteômicos, às vezes se identifica 1, 2 ou 3 peptídeos máximo por proteína, e aqui a gente, né, teve uma cobertura de todos os peptídeos da BSA, claro, no desenvolvimento da tecnologia, do método, a gente teve esse grande cobertura. Então, com isso, a gente está indo novamente para os grandes projetos, né? Projeto de genoma humano, projeto de proteoma humano, onde, né, a gente não basta saber que existe uma proteína correlacionada com um dado gene que a genoma informou, né? A gente precisa saber qual a função de cada uma dessas proteínas. Então, a proteômica funcional vai ser mais importante e relevante para o conhecimento desenvolvimento da área de saúde do que simplesmente a gente saber que existe uma proteína codificada num dado gene e ela, sim, foi detectada em alguma célula, algum organismo. Então, a função é importante. E aí, nessa toada, temos também, né, uma base de dados mundiais para metabolomas, né? E o metaboloma, porque aí o universo expande grandemente. Por quê? Se DNA, 4 monômeros, né, de mesma natureza química, varia apenas a ordem deles num polímero linear. Proteínas, temos 20 monômeros em sequências completamente distintas, química completamente distintas entre eles, porém ainda temos um polímero linear, às vezes tem algum tipo de reticulação, mas é pequena. Porém, nos metabólitos, né, o landscape químico é infinito. Né? Praticamente qualquer molécula que contenha carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né, é possível estar presente na sua amostra. Então, o desafio analítico é extremamente grande. E o desafio analítico de um fluxo de trabalho da metabolômica é desafiador, porque depende da amostra, se é um tecido biológico, se é um fluido biológico, se é metabólito polar, se é metabólito apolar, né, a estabilidade química desse agente, o método, o preparo de amostra, afeta enormemente o resultado. E aí temos as abordagens, né, on-target, ou seja, com alvo ou sem alvo, né, varredura versus focada, né, o tipo de amostra, o tipo de extração,
o tipo de equipamento e como a informação vai ser gerada. Depois, né, centenas de amostras, tudo tem que ser alinhado e correlacionado, e, é claro, não conseguimos fazer nada sem a quimiometria. Iniciou com a quimiometria, depois evoluiu para a bioinformática, hoje é inteligência artificial, ciência dos dados e tudo mais. Mas, não importa a ferramenta ou o nome que você dê para a parte estatística, né, temos que fazer sentido na biologia. Então, a gente tem aqui um sistema, né, de representativo, de um trabalho aqui de dados não publicados também, que é assim como do Wendel, do Wellington. A gente teve aqui, não tem a foto, não saiu a foto da Fabiana, era o trabalho da Fabiana, testar uma análise de SPME em vivo, ou seja, microextração em fase sólida, em um ratinho, né, em tumores de Ehrlich, em mamas de camundongas, e a gente, né, explorou alguns features, né, algumas substâncias onde discriminava completamente a presença ou a intensidade entre tumores e não tumores. Ou seja, a gente está buscando aqui nesse trabalho uma abordagem metabolômica de uma amostragem in vivo, né, de um tumor líquido, e dele ser capaz de extrair informação do tipo, do grau e da gravidade desse tumor. E, claro, o importante é de correlacionar a diferença entre o líquido do tumor de um plasma sem esse tumor, né? Então, tentar ver se conseguimos detectar biomarcadores tumorais simplesmente num plasma humano. E aí, caminhando para o final, voltando, explorando, né? Pô, mas então metabolômica a gente só pode fazer por cromatografia líquida, né? E, não necessariamente, a gente consegue também explorar o potencial analítico enorme da cromatografia gasosa compreensiva, né? Então, esse aqui é só um exemplo da petroleômica, mostrando os milhares de compostos presentes em petróleo, suas classes químicas, né? A primeira dimensão e a segunda dimensão é extremamente rápida. Então, numa abordagem usando cromatografia gasosa multidimensional, tentar fazer uma abordagem em ciências da vida. Por exemplo, um aluno, o Lucas, está desenvolvendo busca de biomarcadores para esclerose múltipla. E esclerose múltipla é muito invasivo, porque a gente tem que fazer uma amostragem do líquido raquidiano, né, o líquido cérebro espinhal, onde, né, a gente tem que fazer uma inserção de uma agulha na coluna dos pacientes para poder obter esse líquido cérebro espinhal. Então, a gente tem que fazer o máximo possível com essas amostras. E aí, aqui uma ilustração muito simples, mostrando o sistema de cromatografia gasosa multidimensional. Isso aqui, inclusive, foi feito em parceria com o Leandro Antal, da Unicamp. Agradeço a parceria. Então, o Lucas deverá estar por aí mais um pouco, em breve, acredito. Mas a cromatografia gasosa multidimensional compreensiva, né, depende de uma primeira dimensão que é mais lenta, uma modulação térmica, de alguma forma aprisionar o efluente da primeira dimensão, e enquanto aprisiona-se o efluente da primeira dimensão, uma alíquota anterior está sendo separada em alta velocidade na segunda dimensão. Então, essa combinação é perfeita em cromatografia gasosa e, né, temos aqui os primeiros resultados de uma amostra real de líquido cérebro raquidiano, bastante distinto de um plasma branco. Então, a gente vai estar na fase de tratamento de dados, tentar identificar quem são essas moléculas e como que eles estão afetando a doença e o que pode ser usado como
um biomarcador, né? Então, com isso, eu chego a um ponto que eu posso parar, porque afinal já está dando 1 hora de fala, então eu vou agradecer ao nosso grupo. Essa foto não é a mais atual, mas é uma que bastante representativa. A gente realizou um simpósio, o primeiro simpósio latino-americano de microfluídica há 2 anos atrás, e aqui tivemos a participação de toda a equipe, ainda mais agradecimento especial à Laís, colega aqui do grupo. Então, a equipe está mudada em mais ou menos 50%, 50% saiu, outros 50% entrou, e a gente nunca consegue pegar todo mundo numa mesma foto, então, quem não está aqui hoje em dia, né, me perdoe, aí eu fico o recado para a gente efetivamente conseguir uma foto com 100% do grupo, que até hoje não foi possível. Então, com isso, agradeço ao Bravo pela oportunidade e fico disposto a responder qualquer questão que tenha surgido. Muito obrigado.